Você sabia? Apesar de estarem na temática bíblica, os 7 pecados capitais não são assim denominados nem listados na Bíblia. Foram criados posteriormente pela Igreja Católica. A origem dos 7 pecados está numa lista escrita pelo monge cristão Evagrio Pontico, 345-399 d.C., a fim de enumerar os principais maus pensamentos que atrapalham uma rotina de práticas religiosas. Em vez de 7, a lista era composta por 8 pecados. Além dos atualmente conhecidos, havia a tristeza. Não havia a inveja, mas a vanglória, da vaidade. Mais tarde, a lista foi traduzida para o latim e reescrita pelo Papa Gregório I, 540-604 d.C. Ele excluiu a preguiça, adicionou a inveja e elegeu a soberba, o orgulho como pecado principal. No século XIII, o Frei Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, recuperou a lista, incluindo outra vez a preguiça no lugar da tristeza. Os 7 pecados, tais como conhecemos hoje, remontam à lista de Tomás de Aquino. Mas qual seria a explicação religiosa para a origem dos pecados na vida das pessoas? Em Marcos 7, 21, 23, há uma passagem que lança luz sobre essa questão. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. As religiões se aproveitaram do medo e da falta de conhecimento dos antigos para provocar o terror e aprisionar as pessoas sob o seu jugo, condenando-as ao purgatório e ao inferno se não seguissem os seus mandamentos. Criaram os santos, no começo, foram aqueles perseguidos por serem cristãos, e se tornaram mártires da Igreja. Acabaram sendo usados como incentivo, como estímulo para os fiéis se espelharem na sua conduta. E assim aqueles que tinham medo de não ir para o céu quando morressem, eram doutrinados de acordo com a vontade daqueles que colocavam na cabeça dos fiéis o que desejavam. Mas, como explica o racional superior no livro Universo em Desencanto, tudo foi necessário para o desenvolvimento de um ser que era muito rude e atrasado. E foi preciso criar um freio para evitar ou diminuir as maldades que cometiam. As religiões foram criadas pelo pensamento e pela imaginação de um ser humano igual aos outros. Porque todos que nascem aqui na matéria têm a mesma formação natural feita por 2 energias degeneradas e deformadas, as 2 energias, elétrica e a magnética. E nessas energias está toda a imperfeição da matéria. O ser humano já nasce com defeitos de acordo com a sua formação natural. Todos diferentes, uns com mais qualidades, outros com menos, mas todos imperfeitos. Porém já se passaram milhares de anos e aos poucos a humanidade veio evoluindo. E já não existem mais tantos fanáticos religiosos como existia antigamente. Porque as pessoas foram acordando para a realidade e também sendo auxiliadas pela ciência que descartou muitos mitos e mentiras. O ser humano mais evoluído sabe que não precisa frequentar nenhum grande santuário para falar com Deus. Porque Deus não criou nenhuma religião, e existem milhares de religiões no mundo, cada uma com o seu Deus. A natureza humana é imperfeita porque foi criada pelas transformações, degenerações e deformações de uma energia que era perfeita. Não existe aqui na matéria ninguém perfeito, muito menos nenhum santo. Então reflita comigo, como é possível a humanidade viver em paz e harmonia, se a natureza humana é cheia de defeitos? Por isso, não cessam as discórdias, os atritos, os conflitos, as guerras. Se nas famílias, entre casais, entre amigos, os desentendimentos são constantes, como poderá haver união entre os povos? A nossa base é imperfeita pois estamos ligados às energias elétrica e magnética. Com nossas antenas, pensamento e imaginação, captando essas energias, 2 energias degeneradas e deformadas, transmissoras de todas as ruínas.
A fórmula para o equilíbrio e a formação de um mundo mais justo e harmônico não está na cabeça de quem não viu este mundo ser feito. Assim, o conhecimento que esclarece a formação do universo e de todos só poderia vir da origem de tudo, que é quem sabe explicar como tudo foi formado, e é quem tem a solução de tudo. E será com a ligação na energia racional, pura, limpa e perfeita, de nossa origem, que o ser humano conseguirá o equilíbrio. Lendo o livro Universo em Desencanto, a pessoa inicia o desenvolvimento do seu raciocínio, afastando assim as energias elétrica e magnética, causadoras de todas as perturbações na vida de todos. O raciocínio fará a união dos povos, trazendo a paz e a concórdia. Não espere pelos outros. A mudança precisa começar dentro de você.